Bom dia. Tá me escutando, gente? Olá, bom dia. Bom dia, Cibele. Tá ouvindo? Bem, Saskia, Tudo bom dia, tô bem? escutando. Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Bom dia. Gente, vamos dar início a mais uma live do Sebrae Ceará. Meu nome é Cibele Girão, eu sou analista do Sebrae. E o assunto da nossa live de hoje é de que forma os pequenos negócios podem vender para os órgãos públicos em momento de crise. A nossa convidada hoje é a Saskia Gurgel, a doutora Saskia Gurgel, advogada, consultora, assessora e instrutora da área de compras públicas e sócia da empresa Coneg. Bom dia, Saskia. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia a Seja você. bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos tentar, resumir um pouco desse mercado. É importante a gente falar para as pessoas que hoje a gente vai falar de uma forma inicial, né? O nosso objetivo hoje é que você, empreendedor, você consiga compreender o mercado de oportunidades que existem para você, além da iniciativa privada. Então, aqui o assunto não vai terminar, nós vamos iniciar, né? Para você poder entender isso. E aí, Sibeli, eu estava pensando, né? Hoje a gente vê muitas pessoas ouvindo falar, o governo comprou máscara, o governo comprou luva, o governo está comprando diferente. E o jornal, ele informa de uma forma que quem não participa do mundo não compreende e acha que não é para ele, né? Que aquilo não faz parte do mundo dele. Então, objetivamente, eu vou explicar para vocês o que é licitação, de uma forma bem objetiva, né? O que acontece, gente? Na verdade, imagine a prefeitura da sua cidade. Imagina, o que tem na prefeitura da sua cidade, né? Tem cadeira, tem mesa, tem água, tem copo, tem ar-condicionado. Tudo que faz parte dos produtos, como os serviços que estão lá, a administração pública, aquela prefeitura, o Estado, ele precisa comprar. E ele vai comprar de quem? Das empresas, da iniciativa privada. Ele precisa adquirir esses bens, esses produtos. Só que ele não pode fazer essa compra diretamente como a gente faz na nossa empresa. Agora, por que isso? Porque às vezes as pessoas falam, é tão burocrático, né, Cibele? É tão assim. Por quê? Porque o dinheiro que ele compra é um dinheiro que ele tem do povo. Ele pega esse dinheiro dos tributos. Então, ele está, na verdade, administrando um dinheiro. Então, eu não posso simplesmente pegar e sair comprando. Eu tenho que respeitar uma lei, que é a lei de licitação, onde eu estou dizendo que eu estou fazendo a compra da melhor forma para a sociedade. Então, só para você entender melhor, é como se eu falasse assim, Cibele, quando acabar esse momento aqui, vamos fazer uma festa lá no setor? Cada um dá R$ 10. E aí, no final, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, o bolo foi R$ 20, o salgado foi R$ 10. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou prestando contas com todo mundo que me deu aquele dinheiro. Então, é por isso que quando a gente fala que os órgãos têm que fazer licitação, o que a gente está falando bem objetivo? Que ele tem que comprar, respeitando uma lei, porque ele está administrando um dinheiro que não é dele. E ele tem que mostrar que fez da melhor forma, né? E nesse momento de crise, o que está acontecendo? Os órgãos continuam comprando, né? Quando a gente fala disso, eles estão continuando comprando. E você pode participar dessa compra. Então, Isso é bem assim, importante, Saskia, né? Porque a gente tem que passar para o nosso empresário, fazer ele entender que existe um mercado nas compras públicas. E nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, em que o mercado está muito, muito restrito, as pessoas estão comprando menos, é necessário que o empresário ele busque um mercado que ainda está aberto. Para onde ele ainda pode vender, ele tem que ampliar os horizontes dele. Então, é necessário que ele entenda um pouquinho essa dinâmica, essa sistemática, que é o que a gente está buscando fazer aqui, né? Como vender para esse mercado, que é um dos poucos mercados que está até em expansão, podemos dizer agora, nesse momento. isso. Antes da gente continuar, Sas, que a gente começar a fazer as perguntas, eu queria só passar os canais de atendimento do Sebrae, ok? Certo, Para o claro. empresário que está aí do outro lado, para procurar os nossos canais de atendimento, que estão com muitas informações, informações novas, informações importantes para esse empresário. Então, a gente tem o 0800 570 0800, que é a nossa central de relacionamento.
Nós temos o site do Sebrae, que é o www.ce.sebrae.com.br. Dentro desse site, nós temos o Fale com Especialista, que tira as dúvidas individuais do empresário. E a gente tem também o nosso WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Vou repetir, 859-8139-0634. Então, Saskia, dentro dessa temática aí de vender para os órgãos do governo, quais são os tópicos que a gente vai abordar? Bom, nós vamos trabalhar 4 tópicos aqui, certo? A gente vai primeiro responder o seguinte tópico, né? Para quem eu posso vender, né? Primeiro a gente vai falar isso. Quem vai comprar, né? Quem vai comprar? Quem está comprando do microempresário, do pequeno negócio, né? Depois nós vamos ver o que a empresa precisa para se tornar esse fornecedor. Depois nós vamos explicar o passo a passo para o microempreendedor, para os pequenos negócios. E depois a gente vai fazer um resumo desse passo a passo para ele poder ter essa logística de onde ele vai procurar toda essa logística de fornecimento, certo? Então, dentro da logística, quando a gente fala assim, para quem eu posso vender, né? Quem vai me comprar nesse momento? Gente, nós temos primeiro um termo que a gente chama que é administração pública direta. Quem são essas pessoas? Resumindo, é o governo federal, através dos órgãos federais. Um exemplo, a Justiça Federal, né? Os ministérios que fazem as licitações, os órgãos federais. Depois nós temos o Estado, que aqui no nosso mundo mais próximo, o Estado do Ceará. E nós temos as prefeituras, né? Que a gente fala que é a administração pública direta. Então, quando a gente fala isso, a gente fala União, Estado e município. Aí nós temos já um mercado bem grande, Sibeli. Porque se a gente parar para pensar, só municípios no Ceará, nós temos 184, né, municípios que estão comprando, né, mantendo, a maioria está mantendo o seu calendário de compras. Temos o Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, que agora recente, né, até ontem fez uma compra, né, valorizando os empresários locais, nós vamos falar nisso. E temos a União. Paralelo a isso, existem outros órgãos que não são nem União, nem Estado, nem município, mas eles executam funções para esses órgãos. Então, é como se eu descentralizasse essa função, né? Então, eu descentralizo para outra pessoa fazer um determinado trabalho. Então, objetivamente, isso é a administração pública indireta. São os órgãos que prestam alguma execução terceirizada dos órgãos da administração pública direta e que eles também licitam. Um exemplo desses órgãos que a gente pode falar, os conselhos de classe, que nós vamos especificar melhor. Podemos falar o próprio Sebrae, né? O Sebrae licita também. Podemos falar o Sistema 5S, Sociedade de Economia Mista. Então, nós temos assim, um mercado bem grande dentro da licitação. Então, nesse momento, para vocês terem ideia, para quem eu posso vender? Posso vender para o Estado do Ceará, posso vender para a Prefeitura de Fortaleza. Ah, eu vi que tem uma que a Prefeitura do Eusébio está vendendo, eu posso? Posso também. Ah, eu vi que o Conselho Regional de Medicina está fazendo uma licitação. Pode ser meu cliente? Pode ser também. Né? Então, nós temos toda essa logística de compradores hoje, certo? Ok. Então, esses órgãos compram, né? Então, eu posso vender para qualquer um desses órgãos. Isso. Por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza, eu estou em Maracanã, minha empresa é no Maracanã, mas eu posso vender para um órgão de Fortaleza, para um órgão de Maracanã, para Aquiraz. Sim, isso. E aí eu trouxe para vocês alguns números, né, desse momento de crise, de compras, só para você ter ideia. O site Com Licitação, né, quem tiver interesse de entrar nesse portal, o endereço eletrônico dele é portal.comlicitação.com.br, sem o cedilha. Lá, eles fizeram uma pesquisa, Cibele, do dia 23 de março ao dia 27 de março, né? Na semana da pandemia, quantas compras públicas foram feitas. E para você ter ideia, foram feitas 10.556 novas compras públicas, né? Só nessas semanas de pandemia. Então, um mercado muito grande. Hoje, aqui em Fortaleza, né, pesquisando aqui, dando uma olhada para passar para vocês os dados, como é que está mais ou menos isso? Para você ter ideia,
O governo federal hoje, por meio da sua plataforma de compras, ele hoje tem 230 novas licitações, né? Então, só o governo federal hoje está comprando 230 novos produtos ou serviços adquirindo, certo? A Prefeitura de Fortaleza, né, dentro do site delas, a Prefeitura de Fortaleza também mantém, né, o seu ritmo de compras e agora no mês de abril, no início desse mês, ela tem mais de 20 procedimentos de compras também, né? Então, assim, nós temos um mercado que está caminhando, tá certo? Então, para você entender para quem eu posso vender, né? Prefeituras, Estado, instituições da União, né, com os órgãos federais também, e também esses órgãos da administração pública direta, certo? Ok, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Eu começo por onde? Eu sou um empresário que nunca participei da licitação. Existe algum órgão desses em que é mais fácil, em que os processos são assim, mais acessíveis, mais simples, as quantidades de compra ou a prestação de serviço em menor escala? Existe algum órgão em que você indicaria para começar? Sim, excelente pergunta. O que acontece? A gente sempre orienta quem nunca participou, né, que comece sempre por aqueles órgãos que têm uma quantidade relativamente menor de compra, que também tenha uma logística mais fácil, mais pessoal, né? Que você pode ir lá, né? Que você pode tirar uma dúvida mais fácil. A gente sempre orienta muito os conselhos de classe. O que são os conselhos? Cada profissão tem o seu conselho que regulamenta, né? Então, se você é contador, você tem o CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Se você é médico, você tem o CRM, Conselho Regional de Medicina. E assim sucessivamente. Todos esses conselhos, eles licitam. Então, você imagine que todos esses conselhos precisam de produtos e adquirem serviços, né? E eles fazem por meio da licitação. Então, a gente sempre orienta que as pessoas busquem os conselhos e também as compras diretas dentro da logística da administração pública, né? Então, a gente falasse de órgão, dá uma olhada lá no conselho, né? Pesquisa direito. E se fosse um tipo de compra, vamos começar por umas compras mais baixas, de valores relativamente mais baixos, que a gente chama a compra direta. É importante também, Sibeli, a empresa ver a sua capacidade, né, de venda. Então, o que acontece muito? É muito comum as pessoas nos procurarem falando o quê? Primeiro, qual o preço que eu boto do meu produto para vender para a prefeitura? Qual o preço que eu coloco? Isso é muito comum, essa pergunta. A outra questão que eles perguntam muito, né? Além do preço que eu vou colocar para essa prefeitura, o que eu faço para eu poder adquirir esse produto que eu não tenho essa quantidade? Então, assim, é importante você, né, empreendedor, você saber a sua capacidade, né? Não, essa quantidade eu posso entregar realmente, eu tenho condições de entregar. Ou então, não, realmente eu não tenho condições. A questão do preço é uma questão financeira, né? Você tem que realmente saber calcular o seu preço, calcular o seu custo, saber que esse preço que você vai fazer esse seu produto de venda é um preço que já vão estar os seus tributos embutidos, os seus custos diretos, os seus custos indiretos, né? Então, é muito importante você ter uma noção disso. Eu não tenho, eu não conheço, né? O Sebrae mesmo tem vários cursos, né, online, plataformas financeiras que podem auxiliar. Então, muitas vezes, Sibeli, essas dúvidas dos empreendedores não é nem tanto de licitação, é muito uma questão realmente da formação do preço, da formação, né? do preço. A gente chama muita atenção, porque esse momento, como nós vamos aqui dar os sites, né, onde as pessoas estão procurando muito, estão comprando, é importante você saber realmente se esse teu preço está te dando resultado, né? O objetivo de você participar dessa compra é você ter o quê? Você ter receita para sua empresa, né? E não você gerar lucro, né? E não você entrar numa compra, não saber calcular e depois você ficar preocupado, né? Então, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que a gente realmente gere, né, esse lucro, essa receita para a empresa. Ok? Então, ok. A gente viu quem está comprando e quem é que pode vender. Quem é esse vendedor, quem é essa pessoa que vai vender para os órgãos públicos? Então, Quais são os tipos de empresa? Então, vamos lá. Dentro dos nossos pequenos negócios, né, que nós estamos, que é o nosso objetivo,
Tanto a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica pode fornecer, você que é ME, tem muitas compras, né? Muitas vendas aí para você. A administração pública compra muito as MEs. Você que é microempresa, a ME é aquela que fatura, né? Tem aquele faturamento dela, 360 mil anual, né? A pequena empresa, que tem um faturamento anual de 4.800.000, né? Também pode ser o MEI, né? O microempresário. O MEI hoje vem crescendo muito nas licitações, né? Então, você que é MEI, você que é ME, você que é PP, você que é uma empresa que a gente chama popularmente de grande porte, né? Que sai desse faturamento, também tem mercado para você. O mercado é para todo mundo, como a gente fala popularmente falando, né? Tem compras de todos os valores. Agora, o que é importante eu ter consciência, que a minha compra, o valor que eu vou vender, tem que ser proporcional à minha capacidade financeira, né, Sibeli? Eu também não posso querer participar de uma compra muito alta, onde eu faturo 360 mil por ano, né? Então, tem que ser proporcional a isso. E aí nós Na vamos verdade, a ver... capacidade da empresa, né? Ela tem que levar em consideração o Isso. que é que ela tem condição de fornecer com qualidade, dentro das exigências, até para não ser penalizada depois, é isso. Isso. E a administração pública também, ela verifica a capacidade financeira dela, né? A saúde financeira, a gente pode dizer assim, né? Ela vai verificar isso também na empresa. Então, tem um mercado para todo mundo, né? Como a gente fala, dentro desse valor específico, tem um mercado para todo mundo, certo? É muito importante a gente ter ciência disso. Deixa eu só reforçar. Em alguma situação, pessoa física também pode vender para o governo? A pessoa física pode vender sim para o governo. O que acontece com a pessoa física? Nós temos 2 mercados que nós podemos falar para essa pessoa física. Nos municípios, em alguns municípios, né, existe ainda aquela compra que se faz da pessoa física. Então ainda é comum em municípios ele contratar o jardineiro da escola, pessoa física, ele contratar às vezes o segurança, o eletricista, né? Deu uma pane na escola, ele contrata. Em alguns municípios tem muito carro de som, né? Então, aquele carro de som, né? Ele também, às vezes, muitas vezes é pessoa física. Então, assim, os municípios relativamente menores, né? Se a gente não entra assim, em Fortaleza, o estado, eles ainda contratam pessoas físicas. Nos municípios, aqui quando a gente fala Fortaleza, estado, órgãos federais, né? Nesse campo, essa contratação da pessoa física praticamente não existe, né? Se contrata realmente pessoa jurídica. Mas aonde a pessoa física pode entrar nesse mercado? Hoje está crescendo muito a procura, né? De que a procura de eu ter um representante na minha empresa. Então, o que acontece? Acontece muito dos empresários ligarem para a gente. Saskia, você lembra de alguém que fez o curso de licitação, que queira vir trabalhar para mim, para ser um representante da minha empresa? Né? Então, é muito comum hoje as empresas buscarem pessoas qualificadas em licitação para elas representarem aquelas empresas nas licitações. Né? Ela vai, representa a empresa, ou faz a licitação de forma eletrônica por aquela empresa. Né? Enfim, tem um mercado muito grande. Algumas pessoas chamam esses profissionais de analistas de licitação. Né? Então, para a pessoa física, no nosso mundo aqui, principalmente em Fortaleza, né? Se ela não tiver uma empresa, ela pode participar dessa forma, no mercado da licitação. A gente viu agora também um edital de Fortaleza que, excepcionalmente, né, comprou máscaras e comprou de todo tipo de pessoas, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Então, excepcionalmente, vamos ficar ligado também, porque pode surgir uma situação como essa, não é? Como a gente está nesse momento de crise, né? De pandemia que a gente fala, né? Foi bem interessante essa contratação da prefeitura. Eu estou vendo aí que um colega está perguntando sobre os produtores rurais, né? Qual o mercado que tem para esses produtores rurais? Existe um mercado também, principalmente na compra da merenda escolar, né? Nos municípios, Saskia. O que acontece com o produtor rural? O produtor rural, nós temos 2 tipos de produtores, né? A gente pode falar daquele produtor rural que ele tem uma fazenda, né? Que ele não se enquadra na agricultura familiar.
né, ele não se enquadra naquele nicho, né? Esse produtor, ele tem um campo muito grande de licitação, né, na parte da merenda escolar, dos alimentos, né, dos produtos, tem o programa do leite, que é um programa do Estado, né, tem um programa federal também, tem projetos de castanha, né, então assim, tem muitos projetos realmente, né, para esse produtor. E aí nós temos aquele produtor rural que a gente chama que é da agricultura familiar, né? Que ele tem que ter a família da agricultura, né? Ele tem que estar todos, né? Ele tem que estar registrado com a ADAP dele, né? Aí ele tem que ver se tem a ADAP familiar, um individual, tem que estar dentro dos critérios da legislação. Esse agricultor familiar, ele tem um programa que é chamado PENAI, né? Que é o programa hoje mais usual do governo, onde o que acontece para ele? Quando o órgão vai comprar merenda escolar, no mínimo 30% ele tem que comprar desse produtor local, né, desse produtor da região. É um programa onde é muito interessante, e é interessante que os produtores rurais, né, da agricultura familiar, que tem esse direito, eles busquem na sua região a Secretaria de Agricultura. Então, o que acontece muito em relação a isso? Como é a logística para eles? Geralmente, a Secretaria de Agricultura, né, pega aqueles agricultores que são da agricultura familiar, faz uma relação dos produtos que eles têm, do que tem na região, porque acontece muito assim, Sibeli, às vezes uma região produz muita banana, né? E às vezes eu compro banana, a banana eu produzo um exemplo no primeiro semestre, às vezes eu compro no segundo. Então, para isso não ocorrer, a Secretaria de Agricultura anda muito junto com esses agricultores. Eu sou da minha região, nunca ouvi falar disso. Vai na Secretaria de Agricultura, se informa sobre isso, né? Faz o teu cadastro lá. Agora, é importante esse agricultor estar regularizado, tá certo? Só vende para o órgão público quem está realmente regularizado. E para a agricultura familiar, ADAP. Vamos já falar, né, da regularização. Vou já te Pronto. perguntar o que é que vai ser preciso. Antes disso, eu vou só reforçar os canais do Sebrae. Certo. Vamos lá, a gente tem a nossa central de atendimento, que você pode nos ligar, é o 0800 570 0800. Nós temos o site do Sebrae, que está recheado de informações, então é o www.ce.sebrae.com.br, e a gente tem agora a novidade do WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Então, acessem os canais do Sebrae, que a gente está sempre trazendo informações importantes e novas. Então, pegando esse teu gancho aí, Saskia, né, que você começou a falar da formalidade. Então, vamos verificar o que é necessário, o que é que essas empresas, o que é que esse produtor rural, o que é que essa pessoa física, eventualmente, quais são os requisitos para vender para esses órgãos públicos, como é que eu tenho que organizar a minha empresa em relação às formalidades para vender para esse órgão público. A gente, resumindo, né, a gente pode dizer que a empresa ela tem que estar 100% lícita quando a gente fala isso. O que é isso? Todas as certidões em dias, né? Quando a gente fala certidão, dentro da lei a gente tem uma habilitação jurídica, a gente tem uma habilitação fiscal, a gente tem uma habilitação técnica. Resumindo, o que é isso? Tenho que estar com o meu contrato social ok, na junta comercial, registrado. Tenho que ter minhas certidões todas em dias, o FGTS, né? Alguns órgãos pedem certidão de falência, né? Enfim, eu tenho que ter todas as minhas certidões em dias. Saskia, aonde eu vou ver? Quando o órgão for te comprar, ele vai te dar uma lista de todas essas certidões, né? Do que ele vai te pedir. Mas, no geral, o teu contador, como você é um pequeno negócio, são aquelas que são pedidas a menor, que a gente fala, né? Geralmente, FGTS, né, o balanço patrimonial da sua empresa, dependendo de como foi essa compra, ele vai pedir certidão trabalhista, né? Mas são certidões, a maioria, Sibeli, hoje a gente pode dizer que 99% se tira pela internet. Então, se você é aquela empresa que paga o seu imposto direitinho todo mês, né, e você for participar, você vai conseguir tirar praticamente todas pela internet, tá? Outra coisa importante para você, empresário, é você conseguir provar que você é capaz de fazer, né? Eu vou fazer uma analogia para você entender. Quando a gente vai contratar um funcionário para a nossa empresa, o que a gente pede? A gente pede um currículo. Por que a gente pede um currículo para o funcionário? Porque a gente quer conhecer aquela vida dele, né, profissional. A gente quer saber aonde ele trabalhou, o que ele fez, se ele tem alguma referência, porque a gente quer saber se ele tem aptidão para aquele trabalho.
Então, a administração pública, como ela está comprando, né, administrando o dinheiro que não é dela, ela também quer saber se você está apto, né, a fazer esse tipo de trabalho. Então, o que que ele faz com isso? Ele simplesmente pede que você traga atestados, né, que você comprove. Você já fez um trabalho determinado disso? Por exemplo, você já fez um móvel, né? Eu vou fazer um móvel na minha sala. Você já fez um móvel? Já fiz. Ah, então você pede só para a pessoa declarar no documento que fez o móvel. A pessoa vai e declara para você que fez o móvel. Né? Ele quer saber, conhecer isso aí. Nesse momento atual de crise, o que está acontecendo? Nesse momento atual, os órgãos eles estão dispensando muito dessas questões, né? Eles estão dispensando essa questão técnica, eles estão dispensando esses outros, né? Eles estão fazendo essa dispensa. Por quê? Devido à urgência das compras, né? Que a gente vai falar um pouco mais detalhado. Como é que você faz a regularização? Você procura um contador, tá certo? E você diz que você quer deixar a sua empresa apta, né, regular, com todas as certidões em dias, né? A gente deixar regularizado, basicamente é isso, tá certo? É importante dizer também, né, Saskia, que nesse momento existem algumas certidões que estão tendo o seu prazo de validade prorrogado, não é isso? Isso, as certidões da dívida federal, né, das dívidas federais, estão com 90 dias de prorrogação, né? Mas é importante o pequeno negócio, ele ter sempre em mente o seguinte, sabe, Cibele? Você participar, né, de licitação tem uma vantagem muito boa, porque você vai ter certeza que a sua empresa sempre vai estar, como a gente fala popularmente, ok, né? Ela sempre vai estar apta. Aí sai uma linha de crédito, né? De repente num banco, sai uma linha de crédito. Minha empresa já vai estar apta também a participar, porque como eu participo de licitação, eu sempre vou ter que deixá-la regularizada, né? Com tudo em dia. Ótimo. O MEI, eu sou um MEI. E para mim, é só deixar o seu boleto em dia, né? O MEI é só aquele boleto que ele recebe, né? O Sebrae, as instituições geralmente já dão, né? Já imprimem o boleto para o MEI, né? Dos pagamentos. Ele deixando aquele tributo único dele, ele já está em dia e poderá participar também das compras da administração pública. Ok. E os cadastros? Né? Existem cadastros que esses vendedores podem realizar para esses fornecimentos, essas prestações de serviço. Como é que funciona a inscrição nos cadastros? E aí o que vai acontecer? Vamos entender agora, vamos só resumir um pouco, porque é muita informação nova para quem nunca participa. Isso. Então vamos lá. Para quem eu posso vender? Quem está me comprando? Né? O Estado do Ceará, a Prefeitura, os órgãos federais. Para eu vender, o que eu preciso ter? Eu preciso estar regularizado com a minha empresa em dia e meus tributos todos pagos, minhas certidões em dias, ok? Ok. Agora, como eu inicio isso, né, Cibele? Como vai agora fechar todo esse conhecimento? Gente, atualmente, nós vamos focar aqui nas compras eletrônicas, porque como nós estamos em um momento de crise, as instituições estão fazendo compras eletrônicas, né? As compras presenciais, em 99% dos órgãos, foram suspensas devido ao momento que nós estamos. Então, o que é a compra eletrônica? Eu vendo para, um exemplo, a Prefeitura de Fortaleza, ou eu vendo para o Estado do Ceará, na minha casa, usando o meu computador. Certo? Então, como é isso? Eu tenho que fazer um cadastro, tá certo? Aonde as pessoas estão comprando. Então, vamos imaginar o seguinte. Cibele, vamos fazer uma conta de WhatsApp. Todo mundo hoje tem um WhatsApp. O que a gente precisa para fazer uma conta do WhatsApp? A gente precisa de um e-mail, né? Então, a pessoa vai e escolhe um site para fazer o seu e-mail, não é, gente? Você tem o Yahoo, você tem o Gmail, você tem o Hotmail, você tem vários sites que te dão o serviço de você ter um e-mail. E o que acontece hoje no mercado? Eu tenho hoje vários sites que me prestam o serviço de fazer licitações. Então, o que esse site fala? Eu tenho, por exemplo, o site do Banco do Brasil, que ele fala assim: gente, prefeitura, estado, se você quiser, eu vendo dentro do meu site para você. Então, hoje nós falamos que nós temos as plataformas nos sites, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer, gente, primeiro, que o órgão te conheça. Primeiro, o órgão tem que saber que você quer vender para ele, né? Cibele, o dinheiro bate na porta?
A Na conta minha, não. bate? A conta, Na minha e as porta, não. contas, Sibeli? O que acontece com As as contas contas? batem, Né? continuam batendo. Não é? As contas batem. Então, às vezes, gente, o que você tem que fazer? Não é, a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que correr atrás disso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer, prefeitura, eu quero vender para você. Estado, eu quero vender para você. União, eu quero vender para você. E aí, o que acontece? Eles me mandam um e-mail dizendo o que eles estão comprando dentro do meu segmento. Esse cadastro a gente chama de CRC, é o Certificado de Registro Cadastral. Todo órgão tem esse certificado. Então, por exemplo, eu quero participar de uma licitação federal. Então, eu quero vender para a Justiça Federal, eu quero vender para o TRT, eu quero vender para os ministérios, eu quero vender para a Advocacia Geral da União, eu quero vender para a AGU, ou seja, é um campo muito grande. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para eles que eu quero vender para eles, que eu existo. Então, eu faço o meu CRC na esfera federal. Como é o nome desse cadastro da esfera federal? A gente chama ele de SICAF. S-I-C-A-F de faca. SICAF. E aonde eu faço esse SICAF? Eu faço dentro do site do governo federal. Qual é esse site? Quem quiser anotar, você bota no Google comprasgovernamentais.gov.br. comprasgovernamentais.gov.br. É de graça, não paga, é tudo online, 100% online. E depois que você fizer o seu cadastro, você vai receber um e-mail do seu segmento dizendo que saiu, né, um edital, que é onde ele vai explicar a forma que ele vai comprar para você. Né? Então, o meu primeiro cadastro, se eu quiser vender na esfera federal. Saskia, eu quero vender para o estado do Ceará. É interessante que você faça também o seu cadastro no estado. E aí você vai fazer também o seu CRC do estado do Ceará. O que vai acontecer? Quando o estado do Ceará for realizar as compras do seu segmento, ele também vai te mandar e-mail, né, informando as compras daquele segmento dele. Aonde a gente faz o cadastro do estado? A gente faz o portalcompras.ce.gov.br. portalcompras.ce.gov.br. Né? Você entra lá no site, vai ter o link CRC, você já sabe que é o Certificado de Registro Cadastral, e você vai ficar apto a participar das licitações do Estado. Tem informações dessas licitações. E assim, gente, sucessivamente, todos os órgãos têm o seu CRC, tá certo? Então, nós temos, Sibeli, primeiro o cadastro que a gente faz nos órgãos, né? Qual é a vantagem também da gente ter esse cadastro? Como a gente vai entregar a nossa documentação, né, dentro desses cadastros, os órgãos, quando eu for participar de uma licitação, eu não vou levar de novo todos esses documentos. Eu levo só aqueles vencidos, né? Então, a chance de eu errar algum documento é bem menor, porque eu já entreguei praticamente todos, né? Então, gente, o raciocínio é esse. Primeiro ponto, pesquisar onde eu quero vender e fazer esse meu cadastro, certo? Depois disso, fiz o meu cadastro no órgão, agora eu tenho que saber que plataforma eu vou participar eletrônica, né? Então, por exemplo, a Justiça Federal, todos os órgãos federais, né, eles compram por meio do site comprasgovernamentais.gov.br. Isso até agora virou saiu agora, né, um decreto onde existe uma obrigatoriedade desse site pela Justiça Federal. Então, para vocês terem ideia, só hoje, dentro desse site hoje, nós temos 230 licitações. Só nesse site, Sibeli, né? E aí nós temos outros sites também. Então, nós temos o Compras Governamentais, que é do governo federal, é um site de graça, que faz muita licitação. Nós temos o site do Banco do Brasil, que nós chamamos que é o BB Licitações. Se você botar no Google BB Licitações, vai aparecer o site do Banco do Brasil. O site do Banco do Brasil, né, ele também
Tinha ontem estava ocorrendo, somente no período da tarde, 45 licitações no site do Banco do Brasil. E hoje ele tem... Deixa eu só fazer uma parte, Saskia, só para ficar claro para quem não está nesse mundo ainda. O site do Banco do Brasil, ele não compra só coisa para o Banco do Brasil, não. Não. Outros órgãos, né, eles se utilizam dessa plataforma para fazer suas compras também, só para quem não participa ficar ciente, né? Então é importante que você tenha acesso a todas essas plataformas de compra, porque os mercados vão se ampliando para você, né? O que você tem que imaginar, né? É muito interessante, Cibele, isso aí. O que a gente tem que imaginar? A gente tem que imaginar assim, eu tenho um mercado onde eu posso vender dentro do site de compras governamentais. Então, lá dentro, eu tenho hoje 720 licitações no Brasil todo. Ali é o mercado que eu tenho. Eu tenho o site do Banco do Brasil, onde dentro do site do Banco do Brasil, né, hoje tem mais de 1.600 publicações, né, e agora de manhã estava tendo 1 ou 2 licitações, já iniciaram. Então, ali dentro do Banco do Brasil, eu tenho outros clientes. Quem vende pelo Comprasnet é um cliente. Para quem eu vou vender no Banco do Brasil, é outro cliente. Então, cada site desse é como se eu tivesse oportunidades de mercado nova. Quem usa um não usa o outro, né? Então, além desses 2 sites, eu tenho hoje também o site do governo do estado do Ceará, que é uma plataforma própria do estado do Ceará, onde ele faz as suas compras diretas, né? Então, são compras de valores relativamente baixos, que a gente chama, até 17.600, né, para bens e serviços comuns, e R$33 mil para obras e serviços de engenharias, que esses valores dentro do site do governo do estado do Ceará, dentro da sua própria plataforma. Então aí, gente, você já tem 3 mercados, né? 3 mercados para você procurar, né? Para você entender bem isso aí. Então nós temos o cadastro no órgão, onde o órgão vai me mandar esse e-mail e vai dizer aonde ele vai usar. Então eu fiz um cadastro hoje no governo do estado do Ceará, e CRC, eu entro lá na plataforma do estado do Ceará, portalcompras.ce.gov.br, preencho toda a ficha, né? Preencho lá a ficha dele, depois eu pego os documentos, entrego na CEPLAG, ele vai me dar uma senha e um login do número, e aí eu vou receber no meu e-mail um dia, né? Eu recebi aqui no meu e-mail que vai ter uma licitação para comprar luvas. Cesta básica, né? Estão comprando muita cesta básica. Cesta básica. Ótimo. E aí ele vai dizer, vamos fazer essa compra pelo site do Banco do Brasil. Então ele já vai te dizer aonde. Eu tenho que agora ter o meu cadastro no site do Banco do Brasil. Né? Então os e-mails eles vão te dizer, essa questão do teu cadastro, aonde a plataforma ele vai usar, né, para você entrar nela, tá certo? Saskia, é difícil? É muito difícil? Não, gente, não é difícil. Mas, claro, você tem que ter uma habilidade na internet, né? De entrar no site, né? De navegar dentro. Mas esses sites, eles são bem didáticos, né? Eles são muito didáticos. O que é mais importante? Você conhecer o procedimento, né? Você conhecer toda a logística, tá certo? Desse procedimento. Ok, Saskia. Então, a gente já está chegando na nossa reta final. Eu ia te pedir o seguinte, vamos fazer um resumo, né? Vamos finalizar com um resumo do que a gente conversou até agora. Vamos. Gente, aqui é só o passo inicial, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Eu vou botar aqui na minha cabeça para quem eu quero vender, né? Para quem eu quero vender nesse momento, quem está comprando, o que estão comprando? Se você entrar nesses sites que eu te passei, você vai ver que a administração pública está comprando, manteve o seu rigor de compras, tá certo? Então, estão comprando muitos equipamentos, né, de luvas cirúrgicas. Essa próxima semana, do dia 20 ao dia 24, o IJF está comprando muita coisa, Cibele. O IJF está comprando muito material de saúde. Estão comprando muito alimentos também, tá certo? Então, você entrando nos sites, né, você consegue ver isso. Então, você vai escolher, eu quero vender para o governo do estado. Então, eu vou entrar no governo do estado do Ceará e vou fazer o meu CRC do estado do Ceará. Depois desse CRC, tá certo? Eu vou receber o e-mail dele e ele vai me dizer qual site que ele vai fazer essa compra. Se ele vai usar o Banco do Brasil ou se ele vai usar o Compras Governamentais. Paralelo a isso,
eu vou lá no Compras Governamentais, posso fazer já meu cadastro, que é gratuito, de graça, 100% online, e já fico apta a participar das licitações federais, tá certo? Depois disso, que eu tenho foco no órgão, tiro o meu CRC, tá bom? Eu vou receber esse e-mail e eu preciso compreender essa logística da compra. Para os MEIs e os microempresários, a gente orienta, né, que você comece com uma compra chamada compra direta, que a gente fala, que é uma dispensa de licitação. Para você lembrar, a compra direta para bens e serviços comuns, ela vai até 17.600 e para serviços e obras de engenharia até 33 mil reais, tá certo? Nesse momento de pandemia, de crise, né, a administração pública, por meio de uma lei, que é a 13.979 de 2020, ela está podendo ultrapassar esses valores se for uma compra direta relacionada ao coronavírus. Então, pode acontecer também de você ver uma compra direta chamada acima desse valor. Porém, o que é importante hoje, gente? Você entrar nesses sites, buscar esses cadastros, tá certo? Entender, né, essa logística. Qual é a primeira compra que a gente pode começar? Por essa compra chamada dispensa de licitação, que é essa compra direta, tá certo? Depois, a gente em outra live, né, Sibeli, a gente pode explicar o pregão eletrônico para eles, né, que é outra forma de compra, né, que é a novidade que está ocorrendo. Mas qual é o nosso compromisso inicial aqui com vocês, pequenos empresários, né? Vão buscar o mercado, tá certo? Os pagamentos, né, muita gente perguntando aqui dos pagamentos aqui, em outro canal que eu tô aqui do WhatsApp, a gente precisa conhecer o nosso cliente, né, Sibeli? Não é assim na iniciativa privada? Então, se eu tenho a minha empresa, gente, na iniciativa privada, e uma pessoa chega querendo fazer uma compra, eu digo o que para ela? Né? Eu aceito cheque, eu aceito cartão. Se eu aceitar cheque, eu vou ligar para o SPC, para o Serasa, eu vou investigar a vida dessa pessoa. Então, quando a gente vende para a administração pública, é a mesma coisa. A gente precisa conhecer a logística do pagamento da administração pública. A gente precisa se informar, né? De onde vem esse dinheiro, né? E aquela pergunta básica, né? O dinheiro está em caixa? Em quantos dias vocês estão pagando? Como é essa logística, né? É importante você disso, tá certo? Mas o que a gente pode dizer hoje, Sibeli, é que nós temos muitos pequenos empresários que participam de licitações, que recebem em dia, tá certo? Que cresceram muito com isso. Agora, claro, tem que ser uma venda consciente, né? A gente tem que conhecer para quem a gente está vendendo ativa privada, tá certo? Isso a gente tem que fazer também. Eu queria só pegar uma parte nessa tua fala, Saskia, para dizer que hoje em dia tem mudado muito essa questão do pagamento dos órgãos públicos, né? Que o empresário não tenha tanto medo de fornecer, porque o processo está ficando mais sério, vamos dizer assim, né? Os órgãos eles estão honrando com seus compromissos, não é isso? Dentro da logística hoje, existem muitas leis de anticorrupção, muitas questões. E assim, no mundo dos pequenos negócios, né? Como as microempresas hoje têm muito benefício também, compras exclusivas até 80 mil, que nós podemos falar em outro momento, né? Algumas vantagens de certidões, o que ocorre? Os valores, né, já são programados, né? Hoje os órgãos têm um planejamento de compras onde eles estão e hoje a gente consegue saber, Sibeli, a origem do dinheiro, né? A gente consegue saber de onde vem esse dinheiro, a gente consegue saber se esse dinheiro vem de um convênio, vem de um acordo, né? Se vem de um convênio, a gente já sabe que é um pagamento relativamente garantido, né? Então a gente consegue orientar esse pequeno Obrigada pela disponibilidade, obrigada pela ajuda, obrigada pelo apoio aos pequenos negócios, né, que estão precisando de muita informação nesse momento. E aí, gente, só reforçando, procura informação junto aos canais oficiais do Sebrae, que é o 0800 570 0800, a nossa página, que é o www.ce.sebrae.com.br, e o nosso WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Saskia, muito obrigada por
dividir os seus conhecimentos com a gente, tá bom? Muito Eu que obrigada. agradeço, Cibele, agradeço a oportunidade, e eu espero que todo mundo aí tenha, né, a consciência que a gente está à disposição para ajudá-los, né, que nosso objetivo é que eles entrem nesse mercado de forma consciente, e eu agradeço a oportunidade do Sebrae mais uma vez. Obrigada. Sebrae que Obrigada a agradece. todos, Obrigada. gente, Tchau, pela tchau. participação. Tchau, tchau.